Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula, né? Agora tratando sobre o sistema de coordenadas geográficas e orientação no espaço terrestre. Pense num assunto tranquilo, na verdade ele é meio simples, bem simples. Só precisamos entender alguns detalhes, tá? A primeira coisa é relembrar a Rosa dos Ventos, tá? Então trouxe aqui a Rosa dos Ventos para você e lembrar então aí os 4 principais pontos. Então na Rosa dos Ventos nós temos aí o norte, nós temos o sul, nós temos o oeste e nós temos o leste. Norte, sul, oeste e leste. São esses 4 pontos que nos interessam na Rosa dos Ventos. Norte, sul, leste, oeste. Tá? Só um detalhe importante. Esses pontos eles podem cair com outros nomes, né? Então o examinador pode usar outra nomenclatura, ok? Então pode cair assim, ó. Né? O norte, o N, pode ser norte, pode ser setentrional ou boreal, tá? O sul pode ser S, se cai na rosa, né? Sul, meridional ou austral. O leste, ele pode ser leste ou E ou L, cai mais E, ó, cai mais E do que L, mas pode ser E, L, leste, né, ou oriental. E o oeste, pode ser o oeste ou o ocidental, tá? São as nomenclaturas dadas então aí a esses pontos na Rosa dos Ventos, ok? Mas eu vou usar aqui norte, sul, leste, oeste, tá? Quando nós falamos de sistema de coordenadas geográficas, ela parte dessa ideia de norte, sul, leste, oeste. Mais especificamente, o que são coordenadas geográficas? Nada mais é do que o encontro de um paralelo com o meridiano. Toda vez que uma linha imaginária chamada paralelo se encontra com uma outra linha imaginária chamada meridiano, ali nós temos uma coordenada geográfica, tá? Uma coordenada geográfica. Como é que nós vamos entender isso? Muito simples. Nós vamos entender isso analisando cada um por sua vez e depois vamos juntar as duas. Então, nesse primeiro momento, nós vamos entender o que é esse tal paralelo, para depois entender o que é tal meridiano, e aí depois nós somamos, né? Entendemos juntos o paralelo e o meridiano, né? Então, o que é esse tal paralelo? O paralelo, ele vai então nos dar a latitude de uma determinada localização na superfície terrestre, tá? Então, o paralelo, ele nos dá a latitude. Latitude tem a ver com paralelo, beleza? E como é que isso funciona? Muito simples. O paralelo, a latitude, ou melhor, dos paralelos, irão variar de 0 grau a 90 graus. Esse 0 grau a 90 graus norte ou 0 graus a 90 graus sul. Norte, sul. Em relação à linha do Equador, né? Para facilitar a nossa vida, eu fiz um desenhozinho aqui que você vai conseguir identificar melhor o que o professor está falando, né? Então você tem aqui, ó, a linha do Equador. A linha do Equador é 0 grau. Você tem aqui a linha do Equador, beleza? 0 grau, tá? E aí você tem aqui o norte e você tem aqui o sul, beleza? Preste atenção no que você acabou de ler aqui comigo. Que quando nós falamos de latitude, latitude vai de 0 a 90 graus para o norte e para o sul. Então, latitude vai de 0, aqui o 0, ó, para 90 graus, até 90 graus, né, para o norte, ou de 0 até 90 graus para o sul, né, para o sul. Apagar essa setinha aqui, porque não tem setinha não, ele para aí. Então ele vai
de 0 até 90 graus, para o norte e para o sul. Ok. Então, a partir daí, nós precisamos começar a localizar os determinados pontos geográficos em um mapa. Então aqui eu coloquei sem o mapa por trás porque é mais fácil você visualizar. Mas aqui é como se fosse o mapa do planeta Terra e cada um pontinho desse representa uma localidade no território terrestre, ok? Então funciona assim. Quando eu falo, por exemplo, do ponto A, aonde que o ponto A está? Então, eu sei que o ponto A está ao norte, não é isso? Da linha do Equador, está ao norte. E se encontra onde? Ele se encontra a 45 graus. Então ele está no paralelo a 45 graus da linha do Equador. Perfeito? Tá? Quando eu falo, por exemplo, do B, ele está na linha do Equador. Então ele está ali a 0 graus. Quando eu falo do C, o C ele já está ao sul da linha do Equador. Então o C ele se encontra a 15 graus da linha do Equador. Beleza? Tá? E eu tenho aqui o D. O D ele se encontra a 75 graus, aqui ó, 75 graus da linha do Equador. Beleza? Ao sul, a sul. Como é que nós damos essa localidade em si? Então, da seguinte maneira, ó. Vamos começar com a linha A. Coloquei aqui para facilitar a nossa vida. O ponto A. O ponto A está a 45 graus de latitude. Toda vez que falamos em relação à linha do Equador, para o norte e para o sul, nós chamamos isso de latitude, que pode variar de 0 a 90 graus. Então, o ponto A se encontra a 45 graus de latitude ao norte, né? Latitude norte, 45 graus de latitude norte. O B tem 0 latitude. Se o B tem 0 latitude, não está nem ao sul, nem ao norte. Por quê? Porque ele está exatamente na linha do Equador. Então eu não tenho que falar norte e sul, porque ele está exatamente no início do processo na linha do Equador. O 15, aqui o C, né? O C está a 15 graus de latitude sul, né? De latitude sul aí, ó, de latitude sul, beleza? E o D está a 75 graus de latitude sul. Ok? Então, quando nós falamos de paralelo e latitude, repito, nada mais é do que uma referência partindo da linha do Equador para o norte ou para o sul, sendo que a linha do Equador é 0 e o último ponto ao norte é 90 graus e o último ao sul também é 90 graus, ok? E sempre temos que falar que aquela latitude é ao norte ou aquela latitude é ao sul. Não tem como localizar se você não falar sul ou norte. Eles são obrigatórios, salvo se encontrar no 0. Porque no 0 é neutro, nem ao norte, nem ao sul. Nem ao norte, nem ao sul. De boa? Então, paralelo e latitude? Então, entendemos o paralelo. Só que nós temos que entender também o meridiano. Precisamos entender o meridiano. Por quê? Porque a coordenada geográfica é o paralelo mais o meridiano. É um encontro do paralelo com o meridiano, beleza? Então vamos ao meridiano. Olha a definição de meridiano aqui. Meridiano e longitude. Então, quando falamos de meridiano, estamos falando de longitude. E o meridiano e a longitude, ele tem como principal elemento inicial o meridiano de Greenwich, tá? O meridiano de Greenwich, tá? E a partir do meridiano de Greenwich, você vai ter uma longitude para oeste ou para leste. Para oeste ou para leste. E essa longitude pode ser de 0
até 180 graus. De 0 até 180 graus. Beleza? Então, nós temos aqui, bastante simples. Está aqui o 0, o meridiano de Greenwich. Né? E aí, agora eu tenho que localizar os pontos. É muito simples, né? Quando eu falo no ponto A, o ponto A está a 90 graus. Então, está 90 graus de longitude, né? O que? Oeste. 90 graus de longitude oeste. Beleza? Então, quando falamos em longitude, longitude é oeste ou leste. Beleza? Longitude oeste e leste. Quando falamos em latitude, latitude é norte e sul. De boa? Então, o A está a 90 graus de longitude oeste. E o B? O B está a 150 graus de longitude oeste. E o C? O C está a 90 graus de longitude leste. Leste. E o D? O D é 0. Então, o D está a 0 graus de longitude. Se é 0, não está nem a oeste, nem a leste. Nem a oeste, nem a leste. Isso que eu acabei de falar, eu escrevi aqui para você também. Se você olhar, você vai perceber isso claramente aí, ó. Então, A está a 90 graus de longitude oeste. O B a 150 graus de longitude oeste. Né? O C a 90 graus de longitude leste. E o D, 0 de longitude, porque ele está exatamente em Greenwich. Então, ele não tem nem a leste, nem a oeste. Ele está no centro. Então, ele é o ponto de partida, digamos assim. Ele se encontra exatamente no centro. Beleza? Ok. Então, já sabemos como localizar um paralelo, uma latitude, né? Latitude em relação aos paralelos. E já sabemos como localizar o meridiano e a longitude, né? A longitude em relação aos meridianos. Ok? Agora, para que eu localize alguém, é muito simples. É só saber a latitude e a longitude. Se eu sei a latitude e eu sei a longitude, eu localizo a pessoa em qualquer local do planeta Terra. É simples assim, beleza? É simples assim. Como que isso funciona, Kennedy? Olha lá que maravilha. Eu trouxe aqui, então, a soma disso tudo que nós falamos agora. Então, eu tenho aqui, ó. Começar aqui com a linha do Equador. Então, eu tenho aqui a linha do Equador, ó. A linha do Equador, tá bem aqui. Né, a linha do Equador. Além da linha do Equador, eu tenho aqui a linha de Greenwich. Né, a linha de Greenwich. Linha do Equador e linha de Greenwich. Beleza. A linha de Greenwich vai tratar dos meridianos. E a do Equador vai tratar dos paralelos. E aí eu preciso localizar os respectivos pontos. Então, eu preciso saber aonde que está o ponto A. O ponto A, para que eu localize ele, é muito simples. Eu olho em qual paralelo ele está, ou seja, em qual longitude ele está. E aí ele vai estar a 45 graus norte. Latitude está, né? A qual latitude ele está. E ele vai estar a 45 graus norte. Ok? Então, A está a 45 graus norte. Ok? Mas ele está a 90 graus de longitude oeste. Né? Oeste. Então, ele está a 45 graus norte e 90 graus oeste. Pronto, eu localizo o ponto A. Localizo o ponto A. O ponto B, né, ele está a 0 graus de latitude, né? Então não é nem norte nem sul, porque é 0, né? E ele está a 150 graus de longitude a oeste, né? A oeste, beleza? O C por sua vez, ele se encontra então aqui a 15 graus, aqui ó, a 15 graus
de latitude, 15 graus de latitude, sul, não é isso? 15 graus de latitude, sul. Beleza? 15 graus de latitude sul. E ele está a 90 graus, né, de longitude leste. Então ele está a 90 graus de longitude leste. Pronto, já localizei o C. Tá? E o D? O D, por sua vez, ele está a 75 graus de latitude sul. 75 graus de latitude sul. E ao mesmo tempo, ele está a 0 graus, né, de longitude. Ou seja, se é 0, não é nem norte, nem sul. Isso que eu mostrei aqui para vocês, eu escrevi aí para você também, para ficar mais claro o processo. Olha bem, o A, ele está a 45 graus de latitude norte e 90 graus de longitude oeste. Quando isso acontece, isso significa que você localiza o A. Né? O B, ele está a 0 de latitude, então ele está exatamente ali na linha do Equador, e a 150 de longitude oeste, beleza? 150 de longitude oeste, tá? Então tá aqui o B, bonitinho, né? Aqui. Sendo um detalhe importante que eu quero que você lembre. Quando a latitude dá 0, ou seja, a latitude, o cara está exatamente na linha do Equador, é possível dispensar o termo latitude e falar somente a longitude. Quando alguém fala somente a longitude, isso significa que a latitude é 0, beleza? Então eu posso escrever, eu posso representar o B falando assim, olha, ele está a 0 de latitude e a 150 graus de longitude oeste. Ou somente eu posso falar, ele está a 150 graus de longitude oeste. Eu posso falar isso, 150 graus de longitude oeste. Quando eu falo isso, e eu não dou a latitude, pressupõe que ele está na latitude 0, tá? Na latitude 0, ok? Tá? A C, 15 graus de latitude sul, né? 15 graus de latitude sul. Aqui, 15, sul, ó. Sul, tá aqui sul. 15 graus, sul, né? 15 graus de latitude sul. E 90 de longitude leste, ó. 90 leste, né? 90 leste, ok. Né? E o D, 75 graus de latitude sul, 75 graus de latitude sul. Então o D, cadê o D? Aqui, ó. 75 graus de latitude. Então é em relação aos paralelos de latitude sul, né? De latitude sul. E 0 de longitude. Por quê? Porque ele está exatamente na linha de Greenwich. Então ele está aí como 0. Como 0 em longitude. Então, da mesma forma, eu posso falar, se assim achar por bem, o examinador ele pode falar e vai estar certo, somente 75% de latitude sul. Se ele fala, olha, o D se encontra a 75% de latitude sul. Correto. Por quê? Porque se ele está no 0 de longitude, pressupõe que não precisa citar, porque ele se encontra exatamente no ponto de partida. Então eu posso falar 75% de latitude sul e 0% de longitude, ou simplesmente 75% de latitude sul. Tema extremamente tranquilo, pode ir brincando aí, colocando letrinhas se vocês quiserem. Vocês podem ir brincando, fazer aqui, sei lá, aqui eu vou colocar, vou ir até o D, vou colocar aqui o pontinho. Bem aqui, colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser o pontinho aí. Pontinho E, tá? E aí eu posso brincar. O E se encontra onde? Vai. O E, ele está a 30 graus de latitude norte, né? Partindo aqui do Equador, né? Partindo aqui do Equador, daqui do Equador, né? Tá, e ele se encontra ainda em 120 graus de longitude leste, né? 120 graus de longitude leste. Beleza? Você pode ir brincando, baixa aí esse material e vai brincando, que dificilmente
você erra uma prova sobre este assunto agora, né? Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.